Livro sétimo, parte 2, segundo Samuel, capítulo 7. Davi, notando que tudo lhe saía às mil maravilhas pelo auxílio que recebia de Deus, julgou não poder, sem ofendê-lo, morar em um magnífico palácio. Todo construído em madeira de cedro, enriquecido com toda espécie de ornamentos, e permitir ao mesmo tempo que a arca da aliança repousasse no simples tabernáculo. Assim, ele resolveu construir em honra de Deus um templo soberbo, tal como Moisés dissera que deveria no futuro existir. Falou disso ao profeta Natã, o qual respondeu que julgava que Deus o aprovaria e o ajudaria naquela empresa. Na noite seguinte, porém, Deus apareceu em sonhos a Natã e ordenou-lhe que dissesse a Davi que, apesar de louvar a sua intenção, não queria que ele a executasse, pois as suas mãos haviam sido muitas vezes manchadas com o sangue dos inimigos. Que quando a sua vida terminasse, todavia, numa feliz velhice, Salomão, seu filho e sucessor, começaria e levaria a cabo o empreendimento, que ele teria por esse príncipe o cuidado que um pai tem por seu filho, e que depois dele faria reinar os seus filhos, e que eles, se ofendesse, afligiria o reino com doenças e carestas como castigo. Davi, ao saber pelo profeta com grande alegria que o reino passaria aos seus descendentes e que a sua posteridade seria ilustre, foi imediatamente prostrar-se diante da arca para adorar a Deus e agradecer-lhe, uma vez que ele, não se contentando em tê-lo elevado de simples pastor a tão grande poder, queria ainda passá-lo aos seus sucessores, e porque a sua providência não deixava de velar pela salvação do seu povo, a fim de fazê-los desfrutar a liberdade que lhes havia conquistado, levando-os da escravidão. Capítulo 5. Grandes vitórias obtidas por Davi sobre os filisteus, os moabitas e o rei dos Sofinianos. Segundo Samuel, capítulo 8. Pouco tempo depois, Davi, que não queria passar a vida na ociosidade, mas desejava aumentar o reino por meio de guerras justas e santas, e torná-lo poderoso a ponto de os seus filhos o possuírem em paz, como Deus lhe havia predito, resolveu atacar os filisteus. Para executar essa deliberação, reuniu todas as tropas nas proximidades de Jerusalém e marchou contra eles. Venceu-os em grande batalha e conquistou parte de seu país, que anexou ao reino. Fez também guerra aos moabitas, dos quais matou um número muito grande. O resto entregou-se e ele lhe impôs tributo. Atacou depois os Sofonianos, derrotando em batalha, perto do Eufrates, ao seu rei Adrazar, filho de Araque, matando 2.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros, e tomando 1.000 carros, dos quais conservou somente 100 e queimou o resto. Capítulo 6. Davi derrota Hadadezer, rei de Damasco e da Síria, em grande batalha. O rei dos Bamatenianos procura a sua aliança. Davi subjuga os idumeus. Cuida que Mefibosete, filho de Jonatas, e declara guerra a Anum, rei dos Amonitas, que tratara indignamente os seus embaixadores. Hadadezer, rei de Damasco e da Síria, que era muito amigo de Adrazar, tendo sabido que Davi lhe fazia guerra, marchou em seu auxílio com um grande exército. A batalha travou-se próximo do Eufrates. Hadadezer foi vencido, perdeu 20.000 homens e o resto salvou-se na fuga. O historiador Nicolau fala desses termos desse feito no 4º livro de sua história. Muito tempo depois, o mais poderoso de todos os príncipes daquele país, de nome Hadadezer, reinava em Damasco e em toda a Síria, exceto a Fenícia. Fez guerra a Davi, rei dos judeus, e depois de diversos combates foi vencido por ele em grande batalha, que se travou junto do Eufrates, onde praticou feitos dignos de grande general e grande rei. Esse mesmo autor fala também dos descendentes desse príncipe,
que reinaram sucessivamente depois dele e herdaram dele não menos a coragem que o rei. Estas são as suas palavras. Depois da morte desse príncipe e seus descendentes, que tiveram todos o mesmo nome, como os Ptolomeus no Egito, reinaram até a 10ª geração e não sucederam menos a sua glória que a coroa. O terceiro deles, que foi o mais ilustre de todos, querendo vingar a derrota que seu avô havia sofrido, atacou os judeus sobre o reinado de Acabe e devastou todo o país nos arredores de Samaria. Assim fala esse historiador, e segundo a verdade, pois é certo que Hadadezer devastou os arredores de Samaria, como diremos a seu tempo. Davi, depois de se submeter à sua obediência por meio de suas armas vitoriosas, o reino de Damasco e todo o resto da Síria colocou fortes guarnições nos lugares mais importantes e tornou tributários todos esses povos, voltando depois triunfante a Jerusalém. Consagrou a Deus as aljavas de ouro e as outras armas dos guardas do rei Hadadezer. Mas quando Sisaque, rei do Egito, venceu Roboão, filho de Salomão, e tomou Jerusalém, ele as levou junto com tantos outros ricos despojos, como diremos a seu tempo, mais particularmente na continuação desta história. Esse poderoso e sábio rei dos israelitas, para aproveitar o auxílio que recebia de Deus, atacou as duas principais cidades do rei Adrazar, chamadas Beta e Malco. Tomou-as, saqueou-as e lá encontrou, além de grande quantidade de ouro e prata, uma espécie de cobre que é considerado melhor que o ouro e do qual Salomão, quando construiu o templo, mandou fazer aquelas belas bacias e o grande vaso, as que deram o nome de mar. A ruína do rei Adrazar fez Toi, rei de Amatenianos, pensar que não teria melhor sorte. E então ele resolveu mandar o príncipe Jorão, seu filho, ao rei Davi, para regozijar-se com ele pela vitória obtida sobre o inimigo comum, bem como para pedir a sua aliança e oferecer-lhe ricos vasos de ouro, de prata e de cobre, de uma obra muito antiga. Davi prestou a esse príncipe todas as honras que eram devidas, tanto a ele quanto ao seu pai. Fez a desejada aliança, recebeu os presentes e consagrou-os a Deus com o resto do ouro encontrado nas cidades que conquistara. Agia assim porque a sua piedade o fazia reconhecer que não se podia agradecer demasiado a bondade divina, pois ela o tornava vitorioso não somente quando marchava em pessoa à frente dos exércitos, mas até mesmo quando fazia guerra por meio de seus lugartenentes, como na que empreendeu contra os idumeus sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, que não somente o submeteu e tornou tributários, depois de matar 18.000 homens numa batalha, como também impôs a todos eles um tributo por cabeça. O amor que esse rei admirável nutria naturalmente pela justiça era tão grande que ele não pronunciava sentença alguma que não fosse muito equitativa. Joabe era o general de seu exército. O chefe dos registros públicos era Josafá, filho de Ailude, secretário do conselho. Sifã era o capitão da guarda, o qual pertencia os mais velhos de seus filhos, e Benaia, filho de Joiada. Ele juntou Zadok e Abiatar no sumo sacerdócio, pois tinha afeto particular por aquele e porque era da família de Finéias. Segundo Samuel, capítulo 9. Depois de ajustar todas as coisas, Davi lembrou-se da aliança que fizera com Jonatas e das muitas provas que recebera de sua amizade, pois dentre outras excelentes qualidades tinha extrema gratidão. Indagou então se não restava algum filho de Jonatas para o qual pudesse mostrar a gratidão de que era devedor. Levaram-lhe um dos libertos de Saul, de nome Ziba, que sabia existir ainda um dos filhos deste príncipe, de nome Mefibosete, que era coxo porque a sua ama, ao saber da derrota na batalha e da morte de Saul e de Jonatas, ficara tão assustada que o deixara cair. Davi mandou procurá-lo com todo o empenho. Pouco tempo depois, informaram-no que Maquir o educava na cidade de Lodebar e mandou buscá-lo imediatamente. Quando Mefibosete chegou, prostrou-se diante do rei. Davi disse-lhe que nada temesse e esperasse dele um tratamento muito favorável. Dar-lhe-ia de novo a posse de todos os bens que pertenciam ao seu pai e ao rei Saul, seu avô.
e queria que viesse sempre tomar as suas refeições com ele. Mefibosete, fora de si, diante de tantas gentilezas, prostrou-se outra vez diante do rei para humildemente agradecer. Davi ordenou a Ziba que fizesse chegar às mãos de Mefibosete os bens que lhe restituíra, que lhe trouxesse todos os anos a renda a Jerusalém e que o servisses com os 15 filhos e os 20 servidores que possuía. Assim, Davi tratou o filho de Jonatas como se fosse seu próprio filho. Deu o nome de Mica a um dos filhos desse príncipe e tomou cuidado particular de todos os outros parentes de Saul e de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 10, Naás, rei dos Amonitas e aliado de Davi, morreu naquele tempo. E Hanum, seu filho, sucedeu. Davi enviou-lhe embaixadores para manifestar que tomava parte na sua dor e para garantir a continuação da amizade que tivera com o rei, seu pai. Porém, os principais da corte de Naum, por injuriosa desconfiança, imaginaram que a embaixada era pretexto para observar o estado de suas forças e disseram ao novo rei que ele não podia, sem se colocar em grande perigo, prestar fé às palavras do rei dos israelitas. O príncipe, deixando-se levar pelo mau conselho, mandou raspar a metade da barba dos embaixadores e cortar-lhes metade das vestes. Essa ação tão ultrajosa foi a resposta que lhes deram. Davi, sentido com tal injúria que violava mesmo o direito das gentes, declarou em alta voz que se vingaria pelas armas. O temor fez os amonitas prepararem-se para a guerra. O rei deles enviou embaixadores a Sírio, rei da Mesopotâmia, com 1000 talentos para obrigá-lo a ajudar os amonitas. O rei Zobá uniu-se a ele e esses dois príncipes juntos levaram a Hanum 20.000 soldados da infantaria. 2 outros reis, um de Maaca e outro de nome Tobi, levaram-lhe 22.000 homens. Capítulo 7. Joabe, general do exército de Davi, derrota os 4 reis que vieram em socorro de Hanum, rei dos Amonitas. Davi vence em pessoa grande batalha sobre o rei dos sírios. Enamora-se de Batseba, toma e é a causa da morte de Urias, seu marido. Desposa Batseba, Deus, por meio do profeta Natã, repreende-o pelo seu pecado. Davi arrepende-se. Amon, filho mais velho de Davi, violenta Tamar, sua irmã, e Absalão, irmão de Tamar, mata-o. Os grandes preparativos dos amonitas e a união de tantos reis não atemorizaram Davi, porque a guerra que empreenderia para ressarcir tão grande ultraje não podia ser mais justa. Mandou contra eles as melhores tropas sob o comando de Joabe, que sem perder tempo lhes foi sitiar a capital de nome Rabá. Os inimigos saíram da cidade para combatê-lo e dividiram as suas forças em 2 partes. Os exércitos auxiliares puseram o seu campo de batalha em uma planície e as tropas dos amonitas colocaram-se perto das muralhas, em frente aos aliados. Joabe marchou com tropas escolhidas contra os reis que vieram em socorro de Hanum. Deu o comando do restante a Abissai para atacar os amonitas, com ordem para este vir socorrê-lo se fosse acossado. Do mesmo modo, Joabe o socorreria, caso não pudesse resistir aos amonitas. Exortou os soldados a combater valorosamente, de forma que não pudessem ser acusados de recuar. Os reis estrangeiros sustentaram com bastante energia os primeiros impetos de Joabe. Mas por fim, após a perda de um grande número de homens, fugiram. Os amonitas, vendo-os derrotados, não ousaram combater contra Abissai e voltaram para suas cidades. Joabe então regressou vencedor para junto do rei, em Jerusalém. Embora a derrota tivesse feito conhecer aos amonitas a sua fraqueza, eles não se mostraram sensatos, recusando-se a estabelecer a paz. Mandaram embaixadores a Calama, rei dos sírios, que mora além do Eufrates, para tomar tropas sobre pagamento, e ele lhes enviou 80.000 homens de infantaria e 10.000 cavaleiros, comandados por Sobaque, seu lugar-tenente e general. Davi, percebendo que os inimigos eram perigosos, não quis mais fazer guerra por meio de seus chefes, mas determinou ir em pessoa. Passou o Jordão, marchou contra eles, deu-lhes combate e venceu-os, matando no campo de batalha 40.000 homens de infantaria, 7.000 cavaleiros. Sobaque foi ferido e morreu.
Tão gloriosa vitória abateu o orgulho dos mesopotâmios, e eles enviaram embaixadores com presentes a Davi para pedir-lhe a paz. Como se aproximava o inverno, Davi retornou a Jerusalém, mas logo que veio a primavera, mandou Joabe continuar a guerra contra os amonitas. Devastou-lhe todo o país e sitiou pela segunda vez a Rabá, sua capital. Segundo Samuel, capítulo 11. Esse rei tão justo, tão temente a Deus, tão zeloso pela observância das leis de seus antepassados, caiu em grave pecado. Numa tarde, segundo seu costume, ele passeava por uma galeria alta do palácio, quando viu numa casa vizinha uma mulher que se banhava. Chamava-se Batseba, e era tão formosa que ele não pôde resistir à paixão que concebeu por ela. Mandou buscá-la e a reteve em sua companhia. Mas ela ficou grávida e pediu ao rei que a livrasse da morte, a qual a lei de Deus condenava as mulheres adúlteras. Davi, com esse fim, mandou Joabe chamar Urias, seu escudeiro e marido de Batseba, e pediu-lhe notícias sobre o cerco. Ele respondeu que tudo ia muito bem, então enviou-lhe como jantar alguns pratos de sua mesa, mandando-o dormir em casa. Mas Urias, em vez de obedecer, passou a noite com os guardas. Davi soube e perguntou-lhe por que não tinha ido ver a esposa e passado aquele tempo com ela, depois de tão longa ausência, pois ninguém agia assim ao regressar de uma viagem. Ele respondeu que o seu general e os seus companheiros estavam dormindo no campo, sobre a terra, e por isso ele não quis passar o seu período de descanso em casa com a esposa. Davi mandou-o ficar ainda aquele dia e só o despediu no dia seguinte. Pela tarde, fê-lo vir novamente para jantar. Convidou-o a beber a fim de que, estando mais alegre que de costume, desejasse dormir em sua casa. Mas ele passou também aquela noite à porta do quarto do rei com os guardas. Davi, encolerizado por nada conseguir, escreveu a Joabe, para que este o expusesse o perigo mais iminente, como castigo por uma ofensa que teria cometido e que os soldados o abandonassem, a fim de que sozinho não pudesse escapar. Ele entregou a carta fechada e lacrada com o seu sinete nas mãos de Urias. Joabe recebeu-a e, para obedecer ao rei, imediatamente ordenou que Urias e alguns dos mais valentes de suas tropas atacassem um lugar que ele sabia ser dos mais perigosos, assegurando-lhe que o seguiria com todo o exército se conseguisse abrir uma passagem na muralha, para atacar também por aquela brecha. Exortou-o a corresponder pela coragem, a estima que o rei lhe dedicava e a fama que já havia conquistado. Urias aceitou o encargo com alegria, embora fosse uma empresa muito arriscada. Joabe, em segredo, ordenou aos companheiros de Urias que o abandonassem e se retirassem quando visse o inimigo cair sobre ele. Os amonitas, vendo-se assim atacados e temendo o êxito dos israelitas, assaltaram-nos com os mais valentes dentre os seus. Os que acompanhavam Urias então fugiram, menos alguns que não sabiam da ordem. Urias deu-lhes o exemplo de preferir a morte à fuga. Ficou firme e susteve o ímpeto dos inimigos, mandando vários deles. E depois de fazer tudo que poderia esperar de um militar tão valoroso, morreu gloriosamente, rodeado por todos os lados e crivado de golpes, assim como os poucos que lhe imitaram a coragem e virtude. Joabe mandou imediatamente dizer ao rei que, estando enfadado pela demasiada duração do cerco, julgara que devia fazer o último esforço, mas não lograra êxito, pois os inimigos lhe resistiram com tanta energia que ele fora repelido sobre muitas pedras. Instruiu aquele que enviara dizer ao rei, caso este se mostrasse irado com o mau desfecho, que Urias fora um dos mortos no ataque. O que fora previsto aconteceu, pois Davi disse com ardor que Joabe havia cometido um grande falta em ordenar aquele ataque sem antes empregar as máquinas para abrir as brechas. Que o general deveria lembrar-se de Abimeleque, filho de Gideão, que, embora muito valente, terminara a vida de maneira vergonhosa, morto por uma mulher, por querer temerariamente tomar à força a torre de Tebas. E que isso não era saber tirar vantagem do exemplo de outros generais, caindo nas mesmas faltas que eles. Em vez de imitá-los nos feitos de valor em que haviam demonstrado sensatez e inteligência. Depois que o enviado de Joabe ouviu Davi falar desse modo, disse-lhe, entre outras coisas, que Urias fora morto no combate. Logo a cólera do rei se acalmou e ele mudou de linguagem. Ordenou ao mensageiro que dissesse a Joabe para não se admirar do mau resultado da empresa,
pois é coisa comum nas guerras, mas que o atribuísse à sorte das armas, nem sempre favorável, e aproveitasse aquela desgraça para continuar o cerco com mais firmeza, construindo outros fortes e levando as máquinas para poder tornar-se senhor do lugar. E depois de tê-lo tomado, queria que eu destruísse e exterminasse todos os seus habitantes. Batseba chorou a morte do marido durante alguns dias, e quando terminou o tempo do luto, Davi desposou-a. Ela teve em seguida um filho. Segundo Samuel, capítulo 12. Deus olhou com cólera para esse ato de Davi e ordenou a Natã num sonho que o repreendesse severamente de sua parte. Como o profeta era muito sensato e sabia que os reis, na violência de suas paixões, consideram pouco a justiça, julgou que, para melhor conhecer as disposições do soberano, devia começar por falar-lhe docemente antes de chegar às ameaças que Deus havia ordenado. Assim falou deste modo ao rei. Havia numa cidade 2 homens, um dos quais era muito rico e possuía muitas cabeças de gado. O outro, ao contrário, era tão pobre que todos os seus bens consistiam somente numa ovelha, que ele amava temamente e nutria com todo carinho, como se fosse uma filha, com um pouco de pão que possuía. Então, um amigo do homem rico chegou para visitá-lo, mas este não quis tocar no seu gado para lhe dar de comer e mandou tirar à força a ovelha do homem pobre. Matou-a e assim hospedou o amigo à custa do outro. Davi, diante de tamanha injustiça, disse que aquele homem era mau e devia ser obrigado a restituir o quadrúplo ao pobre e depois ser condenado à morte. O profeta respondeu-lhe: Vós mesmo vos condenastes e pronunciastes o decreto do castigo que merece tão grande crime como o que cometestes. Fez-lhe ver como havia traído sobre si a cólera de Deus, em troca do favor extraordinário que ele lhe fizera, constituindo rei sobre todo o seu povo. Deus fizera-o também vitorioso sobre muitas nações, estendera até bem longe o seu domínio e o preservava de todos os esforços de Saul sem eliminá-lo. E era horrível que ele, tendo várias esposas legítimas, houvesse desprezado os mandamentos de Deus e chegado a uma violência tão cruel e ímpia como tomar a mulher de outro e fazer-lhe morrer-lhe o marido, entregando-o aos inimigos. Deus, porém, exerceria deste modo a sua vingança sobre ele. Permitiria que um dos próprios filhos de Davi abusasse de suas mulheres à vista de todos e tomasse armas contra ele, para puni-lo publicamente pelo crime que cometera em segredo. A isso acrescentou que ele teria o desprazer de ver morrer o filho que havia sido fruto infeliz de seu adultério. Davi, espantado com essas ameaças, desfez-se em pranto com o coração atravessado pela dor. Ele reconheceu e confessou a enormidade de seu pecado, pois era um homem justo, e, exceto esse pecado, jamais havia cometido outro. Deus, comovido com seu grande arrependimento, prometeu conservar-lhe a vida e o reino e esquecer o seu pecado. Em segundo, dissera ao profeta, enviou uma grande enfermidade ao filho que tivera de Betseba. O extremo amor que Davi nutria pela mãe da criança o fez sofrer tão vivamente essa aflição que ele passou 7 dias inteiros sem comer. De luto, vestiu-se de saco e ficou deitado por terra, pedindo ardentemente a Deus que lhe conservasse o filho. Mas Deus não ouviu a oração, e o menino morreu no 7º dia. Nenhum dos seus ousava dar-lhe a notícia, temendo que, estando já tão aflito, se obstinasse ainda mais em não tomar alimento e continuasse a descuidar do corpo. Imaginavam que se a enfermidade da criança lhe causava tanta dor, a morte dela o afligiria ainda mais. Davi, porém, percebeu na angústia manifestada em todos os rostos os que eles se esforçavam por esconder, e não teve dificuldade em imaginar que o menino havia morrido. Indagou-lhes e lhe contaram. Então ele logo levantou-se e pediu que lhe trouxessem de comer. Os parentes e servidores do rei, admirados de tão repentina mudança, perguntaram-lhe a razão e ele respondeu: Não compreendeis que, enquanto o menino vivia, a esperança de obter de Deus a sua conservação fazia-me empregar todos os meus esforços para procurar comovê-lo? Mas agora que o morreu, a minha aflição e o meu pranto seriam inúteis. Essa resposta tão sábia os fez louvar a sua prudência.
e Batseba deu-lhe um segundo filho, que teve o nome de Salomão. Joabe continuava apertando o cerco a Rabá, rompeu os aquedutos que levavam água à cidade e impediu que recebessem víveres. Assim os seus habitantes viram-se oprimidos ao mesmo tempo pela falta de água e pela fome, porque tinham apenas um poço e não era suficiente. Joabe pediu então ao rei que viesse ao seu exército, a fim de ter ele mesmo a honra de tomar e examinar a cidade. Davi louvou-lhe a fidelidade e o afeto e foi até onde estava o cerco, levando ainda outras tropas. Tomou-a então à força e entregou ao saque dos soldados. Os despojos foram grandes, e Davi contentou-se em tomar para si a coroa de ouro do rei dos Amonitas, que pesava 1 talento, e era enriquecida com grande quantidade de pedras preciosas, no meio das quais brilhava uma sardônica de grande valor. Ele usou muitas vezes essa coroa. Fez morrer todos os habitantes de diversas maneiras, sem poupar um sequer, e não tratou mais humanamente as outras cidades do mesmo país, que depois conquistou pela força. Segundo Samuel, capítulo 13. Depois de tão gloriosa conquista, voltando a Jerusalém, sentiu estranha aflição, e a causa foi esta. A princesa, sua filha, de nome Tamar, sobrepujada em beleza todas as moças e mulheres de seu tempo. Aminon, seu filho mais velho, apaixonou-se tão perdidamente por ela que, não podendo satisfazer a sua paixão, porque ela era cuidadosamente vigiada, ficou em tal estado que se tornou irreconhecível. Jonadab, seu primo e amigo particular, julgou que aquela enfermidade só podia vir de uma causa semelhante e rogou-lhe que dissesse qual era. Aminon revelou o amor que sentia pela irmã e Jonadab, que era um homem inteligente, deu-lhe um conselho, o qual ele pôs em prática. Fingindo estar muito doente, se pôs de cama. Quando o rei seu pai foi visitá-lo, pediu-lhe que enviasse a irmã. Ela veio e ele pediu que ela lhe fizesse alguns bolos, dizendo que se fossem feitos pela mão dela, os comeria com mais prazer. Ela os fez imediatamente e os levou até ele. Aminon rogou-lhe então que os levasse ao quarto dela porque queria dormir e ordenou que saíssem todos. Em seguida, ele levantou-se e foi até o quarto onde estava Tamar, sozinha. Manifestou-lhe a sua paixão e quis dominá-la à força. Ela gritou e disse tudo o que podia para dissuadi-lo de cometer uma ação criminosa e ao mesmo tempo tão vergonhosa para a família real. Vendo que as suas razões não o demoviam, rogou-lhe que, se não podia vencer a sua paixão, a pedisse em casamento ao rei seu pai. Mas Aminon estava fora de si, levado pelo furor da paixão, e não a quis ouvir, e violou-a por mais resistência que ela fizesse. E por mais estranho que pareça, no mesmo instante, por uma mudança de que jamais se ouviu falar, passou logo após esse ardente afeto que nutria por ela ao ódio mais violento, proferindo injúrias e expulsando-a de sua presença. Ela queria esperar a noite a fim de evitar a vergonha de aparecer aos olhos de todos em pleno dia, depois de haver recebido o maior de todos os ultrajes. Mas Aminon recusou permiti-lo e ainda a fez castigar. Cheia de dor e de amargura, a princesa rasgou o seu véu, que lhe descia até o chão, e que só as filhas dos reis podiam usar. Colocou cinzas na cabeça e assim atravessou toda a cidade, publicando com gritos misturados a soluços e lágrimas a horrível violência que lhe haviam feito. Absalão, de quem ela era irmã, por parte de mãe e de pai, encontrando-a naquele estado, soube do motivo do seu desespero. Fez o que pôde para consolá-la e ela ficou muito tempo com ele sem se casar. Davi ficou muito triste diante dessa ação tão detestável, mas como tinha afeto especial por Aminon, porque era o mais velho de seus filhos, não quis castigá-lo como ele merecia. Absalão dissimulou o ressentimento e conservou-o no coração até que pôde satisfazê-lo por meio de uma vingança proporcional à magnitude da ofensa. Passaram-se 2 anos desse modo. Mas, devendo Absalão ir a Baal-Azor, na tribo de Efraim, para fazer a tosquia de suas ovelhas, convidou o rei seu pai, todos os seus irmãos para um banquete que desejava oferecer. Davi desculpou-se porque não queria que ele fizesse tão grandes despesas e Absalão rogou-lhe que pelo menos enviasse todos os irmãos. Ele concordou e todos se apresentaram. Quando Aminon começou a ficar alegre por causa do excesso de vinho, Absalão o matou.